Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula. Dessa vez trataremos sobre histologia animal. Coloquei histologia animal 1 porque essa aula, a parte de histologia no geral, ela foi dividida em dois blocos. Então, a princípio, a gente vai ver essa primeira parte. Eu tenho em histologia animal, nesta aula, os seguintes temas. Trataremos sobre histologia animal, aqui os aspectos gerais da histologia animal. Depois veremos tecido epitelial. E aí junto, dentro de tecido epitelial, veremos os epitélios glandulares. Tecido conjuntivo também será visto nessa sequência de aulas, mas em um outro momento. E muito provavelmente vai ser dividido em uma ou duas aulas. Bom, o que a gente chama de histologia é a parte da ciência que estuda os tecidos. E aí você pode perguntar, professor, mas por que é importante estudar os tecidos? Ora, é analisando os tecidos que a gente consegue, por exemplo, determinar se uma pessoa está com um tipo de câncer. Né? Então, vocês já devem ter escutado falar em biópsia. A biópsia nada mais é do que a coleta de um pedaço de um tecido específico. E essa coleta, essa amostra ela vai ser analisada para que fique determinado se a pessoa tem ou não algum tipo de câncer. Além disso, o estudo dos tecidos ele é necessário, porque os medicamentos, os tratamentos, as terapias, inclusive quimioterapia, ela age nas células. E essas células no corpo humano elas formam os tecidos. Tá? Então a gente pode dizer que praticamente tudo no nosso organismo é tecido. Todos os tecidos eles são provenientes de células indiferenciadas, que são chamadas de célula-tronco. Com certeza você já ouviu falar de célula-tronco. Então, essa célula-tronco é uma célula que pode se transformar em qualquer outra. Então, a gente vai ver mais para frente que tem algumas versões, né, alguns tipos de célula-tronco. As células-tronco não especializadas apenas dividem-se estimuladas por fatores químicos. E aí depois elas se diferenciam em células e tecidos. Então a célula-tronco ela pode virar uma célula, por exemplo, muscular, ou pode virar uma célula óssea. Isso vai depender de como é que o organismo vai trabalhar, vai estimular quimicamente essa célula. A gente tem aqui uma imagem, eu coloquei aqui para que vocês vejam a imagem do cérebro. Então o cérebro ele tem diversos tipos de tecidos. Tá? A gente tem tecido nervoso, a gente tem tecido conjuntivo, a gente tem na parte mais externa tecido epitelial. E aqui é só uma amostra de como os tecidos do nosso corpo, o arranjo dos tecidos, eles são complexos. Bom, durante o desenvolvimento embrionário, o número de células-tronco é consideravelmente grande. À medida que a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo, esse número de células-tronco vai diminuindo. E até óbvio porque à medida que você vai se desenvolvendo, você não vai precisar mais de tanta célula, né, se diferenciando em tantos tipos de tecido. Os tecidos apresentam quantidades variáveis de célula-tronco. Então a gente tem tecidos que têm uma concentração muito maior de células-tronco e outros que têm uma concentração pequena de células-tronco. Um tecido que tem bastante célula-tronco é o cordão umbilical. Então, quando o indivíduo é bebê, né, acabou de nascer, é comum em alguns países, e até no Brasil mesmo, fazerem a coleta desse material do umbigo. E é justamente as células-tronco que eles coletam. Esse material ele fica depositado em laboratórios e aí, se no futuro o bebê precisar de uma doação de células-tronco, ele pode fazer uso das suas próprias células-tronco. Essas células que foram coletadas e armazenadas enquanto ele ainda era recém-nascido. A gente tem uma classificação para as células-tronco. As células-tronco elas podem ser chamadas de totipotentes, e aí totipotentes são as células que podem se transformar em qualquer tecido. Então essa célula, esse tipo de célula tem início lá no começo do desenvolvimento embrionário. Lembrem que depois da fecundação tem um óvulo, tem um espermatozoide, e aí forma-se um embrião. Lembrem que o embrião ele é apenas uma única célula. E essa célula ela vai começar a se dividir
e depois vai começar a se diferenciar para se transformar nos tecidos. Mas até ela começar a se diferenciar nos tecidos, todas elas são células-tronco totipotentes. Elas têm o potencial de se transformar em qualquer tecido. Algumas células elas são pluripotentes. Essas células pluripotentes são chamadas de células embrionárias, célula-tronco embrionária. Ela pode se transformar em qualquer tipo de tecido, com exceção daqueles tecidos da placenta e os tecidos de apoio ao feto. Então, esse tipo pluripotente ele já é um pouco mais restrito. Ele nem se transforma em placenta e nem em tecidos de apoio ao feto. Nesse caso da pluripotente, é muito comum encontrá-las, né, na forma de blástula. Então, essa blástula aqui é um estágio embrionário, quando o indivíduo está se desenvolvendo. Então, é nesse estágio que a gente tem uma concentração grande de células pluripotentes. Aqui eu coloquei uma imagem do neurônio, porque o neurônio ele é uma célula que no organismo humano, naturalmente, ela não se divide, tá? Depois de uma certa idade, os neurônios, a produção de neurônio estabiliza e aí ele vai passar o resto da vida daquela forma, tá? Funcionando a contento. Então, as células-tronco elas podem ajudar a combater alguns problemas de saúde que envolvem, por exemplo, a destruição de neurônios. E aqui eu coloquei uma imagem da medula óssea, porque na medula óssea, nessa região interna dos ossos, principalmente os ossos longos, a gente tem uma concentração grande de células-tronco. Temos também células-tronco do tipo multipotente. Essas células multipotentes podem se transformar em alguns tipos celulares, tá, de alguns tecidos, e são essas as células multipotentes que são produzidas lá na medula. E as células produzidas na medula, por exemplo, elas têm a capacidade de se transformarem em células sanguíneas. Tá? Podemos ter células-tronco também unipotentes. Essas células unipotentes são as mais especializadas. Então, elas podem se transformar em uma linhagem de células, não em todas, e não células de todos os tecidos. Então, essas células unipotentes, entre os exemplos de célula unipotente, estão as células que originam os neurônios. Então, tem uma célula específica, que é a célula-tronco, mas ela só consegue se especializar em neurônios. Aqui eu tenho a imagem de glóbulo branco. Os glóbulos brancos são originados a partir de células multipotentes, e aí essas células multipotentes elas podem se transformar em qualquer tipo de célula sanguínea. E aí lembrem que tem um nomezinho para esse tecido, o tecido hematopoético. Esse tecido hematopoético é o responsável por originar as células sanguíneas, sendo, portanto, um tipo de tecido formado por células-tronco multipotentes. Bom, começaremos com o tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem como funções principais o revestimento, e aí coloquei aqui proteção, mas quando a gente diz que ele é um tecido de revestimento, ele já dá a ideia de proteção. E de fato, o tecido epitelial ele tem como função primordial a proteção. Basta você ver a pele. A pele ela serve como proteção, é uma barreira mecânica contra vírus e contra bactéria. O tecido epitelial também serve para absorção e também, em alguns casos, para secreção. O tecido epitelial, uma característica, talvez seja a principal característica do tecido epitelial, é as células que são justapostas. Como assim células justapostas? Essas células, elas quase que não têm espaço entre elas. Então você tem uma célula bem junto da outra, de modo que quase não há substância intercelular, substância entre elas. Então é basicamente apenas as células agrupadas. Elas usam uma estrutura chamada de desmossomos, e esses desmossomos conseguem mantê-las bem unidas. Isso é óbvio porque, já que a pele tem, né, e a primeira camada da pele é tecido epitelial, a gente vai falar da pele um pouquinho mais para frente,
Mas, como uma das principais funções do tecido epitelial é a proteção, essas células devem estar juntas para impedir a entrada de micro-organismos. Elas também têm pouca substância intercelular. Tá? Pode ser intercelular e pode ser chamado também de líquido intersticial. O tecido epitelial não produz vascularização, significa que não tem vasos sanguíneos nessa parte do tecido epitelial, tá? No tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Por isso que você consegue levar um corte superficial e não sangrar, justamente porque você só atingiu a parte de tecido epitelial. Já que esse tecido epitelial é formado por células vivas e ele não tem vascularização, ele vai depender do tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo está bem abaixo dele. E aí o tecido conjuntivo é que vai manter essas células nutridas. Aqui na imagem A, eu tenho aqui no 3 o tecido epitelial, toda essa região aqui rosa, destacado em rosa, e eu tenho aqui logo abaixo o tecido conjuntivo, que é o tecido que é vascularizado, que tem os vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos são eles que alimentam as células do tecido epitelial. Veja que a camada de tecido epitelial é uma camada fina. E um detalhe, apesar de na imagem ela parecer rosa, o tecido epitelial ele é transparente. Ele fica rosa devido aos corantes que são utilizados no momento da microscopia. Então, se por um acaso você tiver um ferimento e esse ferimento ele atingir apenas essa camada do tecido epitelial, você não vai sangrar. Claro que não vão fazer o teste, né, tentar cortar só o tecido epitelial, até porque dependendo do que você utilizar, você vai acabar cortando mais profundo. E tem regiões do corpo onde o tecido epitelial ele é mais espesso. Já tem outras regiões onde o tecido epitelial ele é mais fino.